Já começa o Cidade Alerta, direto do Palácio República dos Palmares, onde o governador Renan Filho acaba de anunciar o novo decreto. O governo do estado confirma que no dia em que Alagoas chega a 88% de ocupação de leitos de UTI, todo o estado segue para a fase vermelha. Vamos ao vivo agora, direto do Palácio República dos Palmares, com o governador Renan Filho. A cidade de Alagoas funcionará de 9 às 17 horas. Será vedado o funcionamento aos sábados, aos domingos e às segundas-feiras, nas áreas centrais das cidades. Nos shoppings, para alternar o horário, como falei há pouco, o funcionamento será das 11 horas até as 20 horas. E será vedado o funcionamento dos shoppings aos sábados, aos domingos e às terças-feiras. O comércio abre na segunda, o comércio fecha na segunda e o shopping fecha na terça, para alterar o dia de fechamento e possibilitar a redução do fluxo no transporte urbano. Repito já, deixa eu terminar primeiro. E as lojas de rua e galeria, aquelas que não se localizam no centro das cidades, funcionarão das 10 horas às 18 horas. E também será vedado o funcionamento aos sábados, aos domingos e às segundas-feiras. Então, há pedidos aqui, repetindo, o comércio em geral segue funcionando sob novas regras. As áreas centrais das cidades vão funcionar das 9 horas até as 17 horas. Com o funcionamento vedado aos sábados, aos domingos e às segundas-feiras. As lojas de rua e galerias, que não se localizam nos centros das cidades, funcionarão das 10 horas às 18 horas. Nós estamos desencontrando os horários de abertura e de fechamento, repito, para evitar ou para ajudar a reduzir o número de pessoas no transporte coletivo urbano. E os shoppings funcionarão das 11 horas às 20 horas, também alternando o horário de abertura e de fechamento, e será vedado o funcionamento de shopping centers aos sábados, aos domingos e às terças-feiras. Então nós vamos tirar do transporte urbano na segunda os trabalhadores do comércio e na terça os trabalhadores dos shopping centers. Isso vai ajudar durante mais 2 dias da semana, dado que sábado e domingo o funcionamento será fechado. Há uma novidade na área vermelha que, depois de um amplo entendimento de saúde, governo e representantes das áreas de atividades físicas de maneira geral, vai ser permitido o funcionamento em todas as academias do estado de Alagoas com 30% de ocupação e sob agendamento. Além disso, combinamos que está vedado a prática esportiva em academias para pessoas com mais de 60 anos e para pessoas que possuem qualquer comorbidade que pode ser agravada por meio do coronavírus. Então, todo cidadão que vai praticar atividade física em academia, mesmo com os controles estabelecidos, mesmo apenas com 30% e com horário agendado, vai ter que declarar para o proprietário daquele estabelecimento que ele não tem comorbidades. Qualquer pessoa com comorbidade, assim como as pessoas com mais de 60 anos, não poderão praticar atividades físicas. Igrejas seguem funcionando com 30% da capacidade máxima. Salões de beleza também seguem funcionando com capacidade reduzida e sob agendamento. Não haverá possibilidade de ir a qualquer estabelecimento dessa natureza para aguardar em fila. Se tiver fila e o estabelecimento eventualmente for fiscalizado naquele momento, ele será fechado. Portanto, se você possui um estabelecimento dessa natureza e quer, durante esse pico de pandemia, continuar trabalhando, por favor, agende o horário do seu cliente, para que você evite que o seu estabelecimento seja fechado por aglomeração. E o transporte intermunicipal
pelo crescimento da pandemia e para evitar o espraiamento da pandemia em cidades que ainda não estão com a mesma situação, será vedado integralmente, como já fora no passado, por 14 dias. Então, o transporte intermunicipal também está vedado. Essas são as principais alterações do decreto que, sobretudo, implanta a fase vermelha para todo o Estado e impõe uma restrição de horário de circulação de pessoas como maneira de evitar que o vírus se propague com velocidade superior à velocidade que o Estado tem para oferecer tratamento às pessoas. Então eu queria, antes de iniciar as respostas aqui da imprensa, de passar a palavra também para o secretário Fábio Farias e para o presidente da AMA, Hugo Vanderlei, dizer ao povo de Alagoas que nós vamos seguir enfrentando a pandemia como fizemos até aqui, de cabeça erguida, fazendo o que for necessário para salvar vidas e buscando o equilíbrio máximo entre as possibilidades que o Estado tem de manter a sua atividade econômica diante de uma pandemia desta magnitude. Talvez a maior pandemia que o planeta já viveu, mas certamente a maior pandemia deste século em que nós estamos a viver agora. Eu queria dizer ao povo alagoano que, como governador de Alagoas, espero mesmo que o novo ministro da Saúde, recém-nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro, siga a ciência, colabore com os estados, colabore com os municípios, defina uma estratégia nacional, assuma a coordenação nacional para que o país tenha um norte a seguir, que especialmente, a meu ver, nesse momento, significa acelerar a vacinação do nosso povo, da nossa gente. A forma de sair mais rápido dessa pandemia e de restabelecer as atividades econômicas é vacinar as pessoas, vacinar os grupos de risco e depois seguir vacinando todas as pessoas para que a gente encontre um momento de mais tranquilidade nesse combate ao coronavírus com o nosso povo imunizado. Aqui em Alagoas, da nossa parte, eu vou mais uma vez me colocar à inteira disposição para o mais próximo diálogo. Quero dizer que na última semana recebemos uma doação de 40 respiradores por parte do Ministério da Saúde. Eu agradeci o trabalho da bancada federal, do deputado federal, presidente da Câmara, Arthur Lira, da coordenadora da bancada federal de Alagoas, deputada Tereza Nelma, do senador Renan Calheiros, que em Brasília estão nos ajudando a oferecer tratamento para as pessoas. Queria aproveitar essa transmissão para dizer ao povo alagoano que os 4 hospitais que o Estado entregou nos últimos meses estão trabalhando a pleno vapor para oferecer leitos para as pessoas, para que vocês tenham uma noção. Nesse mapa aqui, que é um mapa que está público, lá na Secretaria de Saúde você pode acompanhar, o mapa de ocupação de leitos diário. Ele mostra que hoje nós temos 326 leitos de UTI à disposição das pessoas e 1.113 leitos à disposição do povo alagoano. Nós vamos chegar em breve a 1.500 leitos exclusivos só para a Covid. Mas hoje, infelizmente, temos 797 pessoas internadas no nosso estado. São 797, quase 800 alagoanos que estão precisando de tratamento para casos graves de Covid. Daqui, graças a Deus, muita gente vai se recuperar. Mas, infelizmente, algumas pessoas vão morrer. E cada vida perdida nessa pandemia significa um pai em luto, uma mãe em luto, uma família em luto. E muita gente que jamais esquecerá esse período. Então eu queria dizer a todos vocês que estão nos assistindo, que converse com as pessoas, que ajude o Estado a ultrapassar esse momento. Cumpra primeiro o seu papel individual, depois cumpra coletivamente o seu papel, no sentido de não aglomerar, de respeitar o distanciamento das outras pessoas,
de usar máscara quando sair à rua. Eu queria aproveitar e fazer um apelo à Assembleia Legislativa de Alagoas, na pessoa do presidente Marcelo Vitor, do líder do governo Silvio Camelo, para a gente integrar esforços no sentido de aprovar o projeto de uso obrigatório de máscara, para que a gente, inclusive, possa, eventualmente, se assim o parlamento entender, impor sanções ao cidadão que não usa nesse pico da pandemia, porque usar máscara é fundamental em todos os momentos. E a gente, por outro lado, e também lavar as mãos e cuidar da higiene pessoal, né, secretário? E, por outro lado, nós vamos correr com a vacina. Queria aproveitar essa oportunidade para dizer que hoje à noite nós vamos receber mais um lote de vacinas. Serão 60.600 doses que chegam hoje à noite. E nós vamos vacinar em Alagoas todas as pessoas com 74, 73 e 72 anos de maneira geral. E para os profissionais de saúde, todos com mais de 55 até 71 anos. Isso significa que o Estado está avançando, precisa avançar mais rápido na vacinação, e é isso que nós, governadores, temos nos colocado à disposição para fazer. Eu quero... A partir de quinta, a vacina chega hoje, e a partir de quinta-feira, para essa nova leva, pessoas com 72, 73 e 74 anos, nós já iniciaremos a vacinação a partir de quinta-feira. Está aqui o presidente Hugo Vanderlei, com quem conversei ao longo do dia inteiro, tratando das questões dos municípios. E eu vou passar a palavra para ele, fazendo um apelo, aproveitando que certamente estão a nos assistir agora, Hugo, em toda Alagoas, prefeitos, vereadores, lideranças dos municípios, porque a gente precisa fazer um grande mutirão para, chegando as vacinas, e nós acreditamos, né, Alexandre, que agora, presidente Hugo Vanderlei, vai se intensificar o fluxo de vacinas para o Estado. Nós precisamos que todos os municípios façam um grande esforço pró-vacinação. Eu vou avaliar as condições do Estado para o Estado ajudar e pedir que o presidente Hugo Vanderlei faça uma reunião na próxima segunda-feira. Faremos de novo. Eles já fizeram uma para definir esse fluxo de vacinação de maneira que Alagoas consiga intensificar esses trabalhos. Presidente Hugo Vanderlei. Boa noite a todos. Infelizmente, hoje regredimos mais uma fase. Nessa luta contra o Covid. Todo o estado de Alagoas agora passa, nessas próximas 48 horas, para a fase vermelha, apesar de todos os esforços do governador Renan Filho, do secretário Alexandre Aires, em ampliar leitos no estado, praticamente triplicando o número de leitos. Infelizmente, o aceleramento da ocupação causa muita preocupação de que tenhamos um colapso. Então é uma decisão, como falei outras vezes, uma decisão necessária, governador. Inclusive muitos municípios, muitos prefeitos já aplicaram medidas até mais duras do que as que já foram anunciadas. Inclusive nessa nova fase vermelha, virá restrição de horário, que já está sendo aplicada também em alguns municípios, restringindo o horário de movimentação em logradouros públicos, em praças, das 9 horas da noite às 5 horas da manhã. Isso já tem sido aplicado em alguns dos municípios. Os municípios também acompanharão o decreto principal do governo do estado, eu tenho certeza absoluta. Foi feita uma ampla discussão em cima dos dados, dos números e a preocupação com grande aceleramento de pessoas internadas. Então é uma decisão, repito, necessária nesse momento, e pedimos a cooperação da população, porque sem o apoio de todos, o prognóstico para as próximas semanas é de semanas muito difíceis em todo o estado de Alagoas e em todos os municípios.
E quanto à vacinação, governador, nessa última segunda-feira, o secretário Alexandre Aires, nós realizamos uma reunião com todos os secretários municipais, prefeitos, houve uma ampla adesão de todos e nós vamos ter foco total na vacinação. Não existe outro caminho nesse momento que não seja imunizar as pessoas para que a gente possa salvar vidas. Então existe essa esperança, a vacina já tem sua eficácia comprovada. Infelizmente nós sabemos os prejuízos financeiros, econômicos que são causados com decisões como essa que infelizmente estamos tomando hoje em defesa da vida, mas com a vacina eu tenho certeza que logo em breve nós vamos poder nos livrar desse grande pesadelo porque estamos passando dessa pandemia. Então vamos juntos seguir avançando na vacinação. Na próxima segunda-feira, secretário Alexandre, mais uma vez vamos nos reunir e todas as semanas analisando os números, trabalhando juntos. Estamos levantando, governador, as principais dificuldades nos municípios. Os municípios já começam a vacinar 75, 76, 77 e vamos acelerar para até antes da próxima semana, chegando essa próxima remessa, a gente já possa dar início de 72 à frente e avançar também nos profissionais de saúde. Muito obrigado, presidente Hugo Vanderlei. Sem essa colaboração estados e municípios seria muito mais difícil. Esse nosso trabalho integrado ele é fundamental e vamos seguir colaborando com os municípios para que a gente, nessa questão da vacinação, tenha toda a agilidade necessária. Secretário Fábio Farias, antes da gente encerrar a nossa transmissão, queria que você fizesse aí algumas considerações. Boa tarde, boa noite, alagoanos, boa noite, governador, prefeito, presidente da AMA, Hugo Vanderlei, colegas secretários. Eu queria colocar, governador, que nós estamos aí há um ano no enfrentamento dessa pandemia e estamos enfrentando o coronavírus com medidas com muito equilíbrio e com muito esforço e com muito trabalho. O governador e a equipe, enfim, todos envolvidos nesse enfrentamento, nós temos coragem de ir para frente da batalha, Nós temos coragem de nos mostrar, de decidir e de tomar medidas importantes para o controle da pandemia. Quero dizer, governador, que como médico eu não consigo enxergar como nós teríamos esse enfrentamento, como nós iríamos enfrentar essa pandemia sem o que foi feito em Alagoas. Eu honestamente fico refletindo, presidente Hugo, e não consigo enxergar. Acredito que já estaríamos em colapso há muito tempo, sem o Hospital Metropolitano, sem o Hospital da Mulher. O Hospital da Mulher tem 80 leitos de UTI, corresponde a mais leitos de Covid do que toda a rede privada do estado de Alagoas. Sem o Hospital Regional da Mata, sem o Hospital Regional da Região Norte, e agora da Miro Gouveia com as UPAs implantadas. Eu realmente, como médico, falo aqui como um técnico de saúde, como profissional de saúde, eu não consigo enxergar como nós conseguiríamos enfrentar essa pandemia. E fico assim impressionado com a capacidade que o Estado teve de mobilizar a equipe e conseguir leitos com respiradores, leitos de UTI e leitos clínicos. Nós vamos chegar a 1.500 leitos clínicos. Nós vamos chegar a 400 leitos de UTI. Isso para quem conhece a história da saúde pública de Alagoas, sabe que é um fato assim importantíssimo, é uma realização gigantesca. Eu coloco isso para dizer que nós estamos fazendo o nosso papel, o nosso esforço de tratar as pessoas, de tentar salvar vidas, que isso é o mais importante. Enfim, quero também dizer que os prefeitos estão colaborando bastante, que toda a sociedade civil está colaborando. Mas eu faço um apelo para que a sociedade civil atenda o nosso chamamento para colaborar. Use máscara, tenha o distanciamento social,
faça os protocolos, obedeça os protocolos sanitários exigidos pela doença nesse momento. Essas medidas são importantes, elas têm, eu gostaria que todos colaborassem, a sociedade civil organizada, nós estamos conversando com elas, os prefeitos também da mesma forma, os prefeitos estão colaborando. Então eu gostaria, governador, de pedir a colaboração de toda a sociedade para que possa colaborar conosco, para que esse esforço que nós estamos fazendo para tratar as pessoas seja suficiente. Porque se não houver colaboração da sociedade, todo o esforço que a gente vai fazer não será suficiente para atender esse combate. Queria dizer que a vacina é fundamental. A vacina é quem vai resolver o problema da pandemia. E aí queria fazer, prefeito Hugo, um apelo aos prefeitos de Alagoas para que se esforcem, que se organizem e que sejam competentes e eficientes na aplicação da vacina. O governador, pessoalmente, junto com o secretário Alexandre Aires, com toda a equipe, eles ficam ali contando horas para o momento que chega a vacina do governo federal. E imediatamente isso é distribuído para os municípios. E eu gostaria de fazer um apelo, prefeito, para que os nossos prefeitos, e eu sei que eles estão fazendo isso, se esforcem para que eles apliquem a vacina o mais breve possível na nossa sociedade. Era isso, e para finalizar, governador, dizer que eu tenho, assim, como profissional de saúde, muito orgulho da equipe do nosso estado, todos os profissionais de saúde, né? Eles são os gigantes, são os guerreiros. Eu quero aqui homenageá-los em nome do secretário Alexandre Aires, porque não está sendo fácil, já estamos aí há um ano nessa luta e a cabeça não está erguida ainda. Enfrentaremos isso com a mesma disposição que tínhamos em março do ano passado. Muito bem, muito obrigado, doutor Fábio Farias. Eu queria fazer mais um comunicado às pessoas que nos acompanham, que nos próximos dias nós vamos abrir mais 14 leitos de UTI no Hospital Metropolitano, mais 9 leitos de UTI no Hospital Veredas, aqui em Maceió, ambos, 23 novos leitos de UTI em Maceió e mais 11 leitos de UTI no Hospital Chama, ampliando a oferta de leitos de UTI também na cidade de Arapiraca. Queria dizer também que o Estado lançou o maior programa de auxílio ao setor produtivo de bares, restaurantes, lanchonetes, promotores de eventos, por meio de isenções tributárias e também de incentivo ao crédito, da ordem de 100 milhões de reais para beneficiar o segmento. Então, você que deseja algum tipo de esclarecimento quanto a isso, acesse o site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o site do Governo do Estado ou da Desenvolve para tomar conhecimento desse pacote. E nós vamos seguir assim, trabalhando firme em Alagoas para oferecer tratamento para quem adoece, para tentar esclarecer as pessoas que não adoeçam e para vacinar as pessoas na maior velocidade que a gente puder. Quero dizer ao cidadão que não tem sido fácil, não tem sido fácil. O Brasil vive um momento de muita dificuldade, mas nós aqui em Alagoas vamos continuar trabalhando com transparência, com dedicação máxima e sempre falando a verdade para as pessoas, porque é fácil, nesse momento, se esconder, fingir que não existe. O difícil é enfrentar a pandemia. O difícil é oferecer tratamento às pessoas. E no governo de Alagoas, vocês vão observar que o trabalho pode ser duro ou pode ser leve, mas nós sempre vamos fazê-lo com a dedicação máxima para que a gente entregue ao povo alagoano o melhor resultado possível. Então eu também queria agradecer muito carinhosamente a todos os profissionais de saúde que acordam cedo, trabalham o dia inteiro para oferecer solução para uma grave doença das pessoas. Agradecer a todos que estão trabalhando nos hospitais, que trabalham nas prefeituras municipais ou mesmo que trabalhem na rede privada de saúde. São vocês que estão na linha de frente garantindo atendimento às pessoas. E nós do governo de Alagoas estaremos junto com vocês para que a gente possa salvar o maior número de vidas no nosso estado. Concluo dizendo
Nós somos hoje o terceiro estado do Brasil com o menor número de mortes para cada grupo de 100 mil habitantes. E vamos trabalhar firme para assim permanecermos. Tá certo? Muito obrigado a todos que nos acompanharam e queria passar agora para as perguntas da imprensa aqui presente. Muito bem, governador. Vamos começar com a pergunta do Neto Mota, da TV Pajuçara. Governador, boa noite para todo mundo. Estamos ao vivo no Cidade Alerta Alagoas e no portal TNH1. Muita gente tem perguntado no portal e os telespectadores sobre a situação das escolas, cursinhos, das aulas, se vai ter alguma alteração e também se, em hipótese alguma, vai haver ocupação da areia na orla de Maceió durante o final de semana. Sim, não haverá ocupação da areia da orla de Maceió durante o final de semana. E aulas nós não vamos paralisar essa semana. Houve uma discussão profunda quanto a isso. Há divergências. A gente que acha que deve parar as aulas, a gente que acha diferente. E a gente vai aguardar, durante esse decreto ainda funcionando, para avaliar, durante esses 14 dias, qual procedimento adotaremos adiante. Mas, nesse momento, as aulas prosseguem. Os bares e restaurantes, como vão ficar funcionando? Na área vermelha, bares e restaurantes estão fechados. Pergunta agora do Carlos Roberts, da TV Alagoas. Governador, colegas de imprensa, nós estamos ao vivo pela TV Alagoas.com. A pergunta é a seguinte: a Procuradoria-Geral do Estado derrubou a liminar que impedia o Estado de contratar ou gastar com o hospital de campanha. O jornal Folha de São Paulo traz a informação de que um consórcio de governadores prevê um colapso geral no país nos próximos dias. Pergunta se o governo do Estado de Alagoas, com essa queda desse impedimento, vai contratar hospitais de campanha? E se o senhor também é signatário desse pensamento dos governadores que o jornal O Estado de São Paulo traz. Outra pergunta. Governo federal ainda não abriu o seu orçamento. E agora o senhor anuncia a ampliação de 400 leitos de UTI em Alagoas. Pressupõe que a Alagoas estava usando toda essa despesa para recurso próprio. Ainda não. Até quando o Estado de Alagoas terá apoio para bancar essa despesa sozinho, governador? Olha, o Estado de Alagoas vai construir um hospital de campanha. Havia uma liminar porque há sempre disputa de empresas. O hospital de campanha do Estado de Alagoas é o mais barato do Brasil. E a gente se vangloria disso e é muito importante nesse momento. E nos próximos dias nós esperamos entregá-lo pronto para a sociedade. E a Procuradoria-Geral do Estado fez um trabalho muito diligente no sentido de garantir o direito do Estado e do povo de oferecer tratamento às pessoas. Com relação ao consórcio que disse que o Brasil vai entrar em colapso, eu não sou signatário disso porque eu não conheço com profundidade a realidade dos outros estados. Eu conheço a nossa, de Alagoas. E eu estou trabalhando muito duro aqui para não colapsar. Mas digo ao cidadão sem medo de errar, só não colapsará se o povo ajudar. Se as pessoas não ajudarem, é mais ou menos como você tentar recolher as águas de uma enxurrada aos baldes. Fazer hospital significa você pegar um balde e retirar a água de uma enxurrada. Como a chuva é muito forte, nós não teríamos a capacidade se uma enxurrada fosse. Uma pandemia funciona como uma enxurrada. E os hospitais são os baldes, em que a gente está recolhendo as pessoas ali para o tratamento. Infelizmente, o cidadão precisa ajudar para reduzir o adoecimento. Com um nível de adoecimento muito elevado, não há sistema que resista, mesmo tendo triplicado o número de leitos de UTI do número histórico do estado de Alagoas. Então essas foram as suas perguntas. Você fez mais uma, qual a outra? O senhor anunciou a ampliação para 400 leitos de UTI. O governo federal ainda não abriu o orçamento. Pressupõe-se que Alagoas... Estamos acompanhando ao vivo a entrevista coletiva do governador Renan Filho. Você acompanhou em primeira mão aqui na TV Pajuçara todas as informações. A gente, a partir de agora, vai recapitular para você que nos acompanha. Alagoas toda entra na fase vermelha a partir das 0 hora da próxima sexta-feira. Então, as medidas anunciadas agora não passam a valer já amanhã, mas sim na sexta-feira. O Neto Mota está lá
ao vivo e vai comentar com a gente, trazer mais detalhes. Neto, você perguntou exatamente aí sobre a questão das escolas. Nesse primeiro momento não há fechamento das escolas, mas há algo importante a se dizer em relação a limitações e mudanças no comércio em geral. Não é isso, Neto? Isso mesmo, Edson Moura. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando ao vivo Cidade Alerta aqui, direto da coletiva do governador Renan Filho. Como você falou, todo o estado passa agora para a fase vermelha, só que há um adendo, segundo o próprio governador Renan Filho. Para as regiões que estavam na fase laranja, o decreto passa a valer a partir da próxima sexta-feira. Esse decreto deve ser publicado ainda hoje, segundo o governador. Vai haver também uma espécie de recolher com restrição de pessoas a partir das 9 da noite pelos próximos 14 dias, isso a partir da sexta-feira. Vai ter também proibição de circulação em praias, rios e lagoas durante os finais de semana, e na semana só serão permitidos exercícios físicos, as pessoas que vão nesses locais para fazer exercícios físicos. Comércio em geral, 9 da manhã às 5 da tarde, menos sábado, domingo e segunda-feira. Shoppings das 11 às 8 da noite, menos sábado, domingo e terça-feira. Lojas de rua das 10 da manhã até as 18 horas. Academias funcionamento com 30% da capacidade e não pode haver alunos acima de 60 anos e com comorbidades pelo menos pelos próximos 14 dias. O funcionamento das igrejas com 30%, salões de beleza com capacidade reduzida e agendamento e transporte intermunicipal deve parar pelos próximos 14 dias. Nesse momento, o governador Renan Filho responde às perguntas da imprensa. Edson Moura. Dos clubes sendo testados, não vejo problema. Neto, queria que você, não sei se é possível fazer mais perguntas, ou entrar na fila aí de perguntas também, mas dúvidas que nos chegam aqui. Em relação a mais detalhes sobre bares e restaurantes. Só para a gente lembrar, quando a gente anunciou, quando o governo anunciou na semana passada a ida de metade do estado para a fase vermelha, nesses municípios onde a fase vermelha já estava sendo exatamente aplicada desde a semana passada, bares e restaurantes só podiam funcionar de segunda a sexta com delivery, tá? Maceió ainda poderia funcionar recebendo clientes. E aí eu queria que você reforçasse essa pergunta ao governador, Você já fez a pergunta sobre bares e restaurantes, ele disse que na fase vermelha não funciona, mas só para a gente explicar um pouquinho mais, porque a gente sabe que a gente tem muitas pessoas, inclusive turistas, que ainda estão aqui na capital e vão ficar na dúvida, Já não vai ter, por exemplo, o uso da faixa de areia nos finais de semana. Mas isso é só também para Maceió? Será que no interior também, as praias do interior também terão esse tipo de restrição? Então são duas perguntas que, na verdade, ele já respondeu de forma parcial, o Neto, mas eu queria que, se você fosse possível, a gente reforçar exatamente isso com o governador Renan Filho. Então, vamos para a pergunta do Luiz. Ok, Edson, repasso sim. Eu entrei novamente aqui na fila de perguntas dos jornalistas e a gente já solicitou o governador Filho para entrar ao vivo aqui na cidade também. Daqui a pouco eu volto com mais informações e na tentativa de fazer essas perguntas. As perguntas que você fez e a dos telespectadores também. Isso, só para a gente reforçar para você que está nos acompanhando, certo? Estamos ao vivo desde as 18 horas, Alagoas passa a partir da próxima sexta-feira, então é da meia-noite de sexta-feira. Então, para a gente ter um entendimento melhor, de quinta para sexta, a partir de sexta-feira, todo o estado, por 14 dias, vai ficar na fase vermelha. Mas não é ainda aquela fase vermelha que nós tivemos no ano passado, na primeira onda da pandemia. Você deve se lembrar que naquele momento houve um fechamento total, não houve nenhum tipo de autorização de funcionamento, por exemplo, do comércio. O governo tenta, nesse momento, não fechar completamente, apesar dos números preocuparem muito. Nós chegamos hoje a 88% de ocupação de leitos de UTI. Nunca Alagoas chegou a essa ocupação, segundo o governador Renan Filho, desde o início da pandemia. E olha que nós aumentamos a quantidade de leitos. O governo aumentou nesses mais de 12 meses de pandemia, nós tivemos um aumento no número de leitos. Mas mesmo assim, a ocupação subiu. Então é importante a gente ressaltar isso. Há uma limitação, haverá uma limitação a partir de sexta-feira, inclusive com toque de recolher em todo o estado, a partir das 9 da noite, para tentar não fechar tudo,
tudo, certo? Então vamos voltar lá na coletiva, só que eu acho que o Neto já vai entrar na fila. Vamos continuar acompanhando as respostas do governador Renan Filho, agora às 18h34. Você também está acompanhando ao vivo no tnh1.com.br, nas redes sociais da TV Pajuçara e vendo todas as informações agora ao vivo. Esse é Hugo Vanderlei, ele é presidente da AMA, representando os municípios alagoanos também. Outra mudança importante nós estamos acompanhando nesse decreto é em relação a horários alternados do comércio. Então, por exemplo, no final de semana não vai funcionar nem centros comerciais, nem galerias, nem lojas, nem shoppings. Sábado e domingo, tudo fechado. Na segunda-feira, os centros das cidades não funcionam. Às segundas, os shoppings voltam a funcionar. Na terça, os shoppings fecham e o centro abre. O governo tenta, de certa forma, ter algum tipo de restrição, mas ao mesmo tempo manter o funcionamento. Vamos voltar à entrevista coletiva direto do Palácio República dos Palmares. O Neto Mota está lá ao vivo. Se manter exclusivamente em home office, essa medida ela pode ser colocada também para autarquias e outros serviços de ordem pública. E um outro questionamento, eu queria que o senhor pudesse destrinchar quem de fato e como de fato podem circular as pessoas após 9 horas. Se, por exemplo, tem alguns entregadores que estão preocupados, posso entregar depois de 9? Pode. Se o senhor pudesse... Com certeza. Muito obrigado pela pergunta. A segunda parte dela, quem pode circular a partir das 9 horas, todo mundo que tiver em direção a serviço essencial, supermercado, farmácia, posto de gasolina, e também os trabalhadores de maneira geral. Quem é vigilante, quem é policial, quem é guarda municipal, quem é entregador de refeição delivery, aqueles que também trafegam no PEG e leve do restaurante, ou seja, essas pessoas. Agora é óbvio que a gente vai evitar o fluxo de pessoas de maneira geral, e especialmente as pessoas que estão em praças, logradouros públicos, aglomeradas em qualquer tipo de espaço público, sem ter objetivo de estar ali naquele momento. Porque esse momento, infelizmente, não é momento para confraternização, para aglomeração, para que as pessoas estejam nas ruas, porque a pandemia está muito intensa. Você fez uma outra pergunta. Quanto ao home office, se sim. Com regra... No estado nós vamos, o home office já é regra, nós só estamos funcionando com o serviço essencial, e mesmo nas secretarias que estão em serviço essencial, estamos intensificando o trabalho em home office. A própria Fazenda fez isso e outras áreas, mas algumas pastas, como a saúde, a segurança, as pessoas trabalham na linha de frente. Sequência agora com Eric Balbino, do Portal 7 Segundos. A mudança do Ministério da Saúde pode interferir no cronograma previsto para a vacinação estipulado em reunião com os governadores do Nordeste? Olha, caramba, essa é a pergunta mais importante do momento, Eu espero que não. Eu espero que, se ela interfira para intensificar a chegada de vacina em Alagoas. Espero de verdade que não reduza-se o fluxo, porque se isso ocorrer, será muito ruim para o Estado. Mas vamos aguardar um pouco. Eu fiz essa semana uma enquete na minha rede social e queria dividir aqui com as pessoas. Eu perguntei assim: você acha que o novo ministro da Saúde deve negar a ciência ou respeitar a ciência? 90% das pessoas disseram respeitar a ciência. E respeitar a ciência nesse momento significa buscar caminhos para o Brasil imunizar o mais rápido possível o nosso povo. Exigir que as pessoas usem máscara, defender o distanciamento social e trabalhar duro para o Ministério ajudar os estados e os municípios a aumentarem leitos. É isso, grosso modo, que a ciência defende no momento, e é isso que nós esperamos que o ministro faça. E a vacina? A vacina foi o primeiro que eu falei. O Marcos Rodrigues, da Gazeta Digital. Diante das novas medidas, com fechamento, horário reduzido de funcionamento, o que indicam os estudos de impacto financeiro? Quanto o Estado vai deixar de arrecadar e, ao mesmo tempo, quanto vai dispor de investimento e apoio aos setores mais afetados? Qual o volume de recursos disponível? Olha, a expectativa é que o Estado deixe de arrecadar, sim. O Estado de Alagoas, ele não vem com perda de arrecadação esse ano, outros estados do Brasil sim, mas nós vamos certamente ter uma redução de arrecadação ao longo do mês e, ao mesmo tempo, ao longo desse próximo decreto, e ao mesmo tempo estamos fazendo um pacote de estímulo
para segmentos econômicos da ordem de 100 milhões de reais, o que pesa no Estado por dois lados. Por um lado, a gente perde a receita e, por outro lado, a gente amplia a despesa com novos estímulos. Mas nós estamos pisando em solo firme, porque o Estado de Alagoas sempre tem tido na austeridade fiscal e na responsabilidade fiscal premissas fundamentais do nosso trabalho. Dando sequência às perguntas e avisando aos colegas que estão no grupo da internet que algumas estão repetidas, então, se por acaso não for feita, porque o assunto já foi contemplado em perguntas anteriores. Pergunta agora do Vitor Santana, do Alagoas Notícias. Quanto às fiscalizações no interior e no litoral norte de Alagoas, cada município ele é responsável por fiscalizar essas determinações ou o governo vai dar algum suporte? Não, vamos fiscalizar conjuntamente, governo e municípios, trabalhando juntos, principalmente por meio da Polícia Militar, guardas municipais e vigilâncias sanitárias, municipais e estadual. Pergunta agora do Israel Nascimento, do BR-104. Essa nova medida pode atrasar o calendário de publicação dos editais para os concursos na área de segurança pública de Alagoas? Não, nós vamos publicar os editais. O que não dá para fazer nesse momento agora, inclusive o Supremo Tribunal Federal suspendeu recentemente um concurso no estado do Pará, é o certame mesmo. Se o dia da prova fosse hoje, né, secretário Fabrício, nós teríamos dificuldades. Mas para a publicação dos editais, acho que não. Nós vamos cumprir o cronograma e esperamos que até o dia da prova nós estejamos vivendo um outro momento da pandemia no país e em Alagoas. Pergunta da Priscila Anacleto, da TV Liberdade. Quanto a bancos e casas lotéricas, vai ter alguma mudança ou fiscalização? Não, eles vão seguir funcionando. Muito bem, o governador Renan Filho segue a entrevista coletiva, o Neto Mota está lá. Ele vai daqui a pouco fazer essa pergunta que a gente ficou na dúvida, que muitas perguntas chegando através das nossas redes sociais, né? As pessoas com dúvida, principalmente em relação ao funcionamento de bares e restaurantes, mas o governador já falou que bares e restaurantes não abrem na fase vermelha, já é o que já estava acontecendo, por exemplo, nos municípios que estavam na fase vermelha, Maceió não estava, tá? Teve restrição em relação a horários e não funcionou, por exemplo, no final de semana. Com esse novo decreto que passa a valer na sexta-feira, possivelmente, e é isso que a gente quer confirmar com o governador, bares e restaurantes não funcionam, apenas entregam exatamente alimentos, né, por delivery, tá? Daqui a pouco a gente volta ao vivo com o governador Renan Filho, nessa entrevista coletiva que você está acompanhando em primeira mão aqui no Cidade.